Se você deseja aprender linguagem corporal, você precisa estudar a história dos grandes líderes, se mirar nos grandes líderes, tira o que tem de bom para vocês e afasta o que tem de mal. E uma dessas técnicas é você observar a linguagem corporal dos grandes líderes. A linguagem corporal te facilita. Se você aprender as técnicas de linguagem corporal, você sobe 2 ou 3 ou 4 ou 5 degraus rapidamente na escala de liderança. Porque você consegue transmitir gestos de liderança com mais facilidade e também perceber gestos de liderança. O primeiro líder mundial que nós vamos estudar é o Vladimir Putin. Antes de entrar em considerações maiores sobre o Vladimir Putin, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Vocês têm que entender que o líder mundial, quando ele aparece na televisão, num encontro, numa reunião, num outro país, é encenação, mise en scène, como dizem os franceses. Ou seja, aquele tratado que ele vai assinar no outro país, já está tudo assinado, já está tudo pronto. O que eles vão fazer é jogar para a plateia do mundo e jogar para a plateia do seu país. E eles treinam linguagem corporal e treinam oratória, que são coisas diferentes. Os líderes são players, são jogadores. É como um jogador quando ele vai se apresentar no futebol. Tem altas performances e tem dias de baixa performance. Mas eles sabem que eles estão sendo observados. Por isso eu falo, é treino e dedicação que eles apresentam. Grande líder russo do século XX. Uma das características principais desse líder é o autoritarismo. Mas você tem que voltar para a história do país. Tempo, espaço, local, formação, o povo. A Rússia está acostumada com líderes autoritários, desde sua formação com Pedro o Grande, Catarina, depois com a Revolução Russa, com o outro Vladimir, né? O Ilichinov lá, que é o Lenin, né? E depois ainda com o Stalin, Khrushchev e outros líderes altamente autoritários. Então o país está acostumado a ter líderes autoritários. E com o Putin não seria diferente. Você tem que entender a liderança dentro de um contexto, não é só o que ele está apresentando. A formação do Putin é advocacia. Ele se formou na Universidade de Leningrado, advogado. E daí ele vai entrar na KGB, vai para a Alemanha, na época do Muro de Berlim. Então essa formação de espião, de advogado, dá a ele um conhecimento vasto de tudo que acontece. E quando ele assume o poder, ele usa tudo isso a favor da sua liderança, que repetimos, autoritária, como vocês vão ver nos gestos aí. Já falei aqui sobre, eu sempre preparo um roteiro, já falei sobre aparição mundial, sobre performance que eles treinam, entendeu? A gênese dos líderes russos, que é de autoritarismo, a formação do Putin, que é de caráter autoritário. Vamos ver alguns gestos do Putin. Alguns você pode imitar, outros você evite totalmente de imitar. Ele é um líder autoritário, não deixa de ser um líder. O primeiro gesto que eu quero que vocês vejam aí é ele numa reunião com o presidente da Síria, que é outro ditador, o Assad, numa mesa com toda a cúpula das Forças Armadas. Observe a mão dele, ele toca a mão em cima da mesa. Toda vez que você chegar numa reunião, for conversar e tocar a mão em cima da mesa, ocorrem duas coisas extremamente interessantes. A primeira, você é o dono do território. Colocar a mão em cima da mesa, quem manda nesse território sou eu. Então, se você quiser fazer esse gesto, não exagere, coloque a mão. Mulheres também podem colocar, coloquem a mão de modo discreto em cima da mesa. A mensagem é clara, quem manda nesse território sou eu. A segunda observação a respeito das mãos em cima da mesa é que as pesquisas mostram que aumenta o nível de testosterona. Aumentou o nível de testosterona, aumenta a liderança. O hormônio da liderança é a testosterona.
tanto no homem como na mulher. Então, coloque a mão em cima da mesa. Observem do lado a Sade com as mãos na frente do corpo. Essa mão tem vários nomes, é chamado parreira de Adão ou gesto de castração. Indica defesa, submissão. Toda vez que alguém chegar perto de você e colocar, ela está o quê? Numa posição defensiva, está se sentindo menor do que é o outro. E observem alguns líderes com as mãos para trás. As mãos para trás, além de ser na disciplina militar algo comum, é também um sinal de comportamento de submissão quando no pessoal civil. Visto a primeira foto, vamos para a segunda foto, que é com o Leonardo DiCaprio. Ele faz essa foto, teria dezenas de fotos, se você pesquisar na internet. O Putin senta com a perna aberta e a virilha à mostra. Isso é um sinal de que eu sou macho alfa. Quem manda aqui sou eu. Simbolicamente, para os psicanalistas, a gravata significa o falo, entendeu? E aí ele mostra a gravata, é um gesto ostensivo. Eu sou macho. Não é um gesto muito conveniente, mas muitos garotos em baladas fazem esses gestos de forma inconsciente em direção às meninas. Abrem e mostram a virilha. É um gesto comum em macho alfa, mas evite fazer, vocês podem perceber nas duas fotos aí, é um gesto extremamente agressivo, mas o Putin faz isso com todos os líderes mundial, inclusive de frente com o Trump. Feito isso, vamos para a nossa terceira foto. A terceira foto aqui, nós falamos o uso das mãos. Se você quiser liderar, se você deseja ser um excelente líder, se você deseja dominar a situação, treine o uso das mãos. Eu tenho um curso, se você desejar, que só fala sobre o uso das mãos. Você utilizar as mãos para o líder é um sinal de domínio, é um sinal de demonstração de poder. Treine o uso das mãos, dia e noite, noite e dia. E ele usa as mãos de uma maneira, voltando como sempre, autoritária, porque ele é um líder autoritário, mas ele usa as mãos para mostrar esse poder. E vejam só três jeitos que eles mostram as mãos. O primeiro é chamado gesto de aranha. Essa mão, quando assim, eu quero o quê? Dominar. Alguns chamam gestos de marionete do teatro, que ficava manipulando o boneco. Mas a aranha, toda vez que você estiver discutindo com alguém ou estiver vendo uma reunião, alguém fizer esse gesto, é uma pessoa que tem uma índole autoritária. Ela quer dominar a situação, ela quer mandar na situação. É muito comum isso. Você, como líder, pode usar essa dominação de forma mais amena e não tão agressiva e tensa. Esse é o primeiro característica. O Putin anda sempre com um punho fechado. O punho fechado indica eu estou pronto para a ação, eu estou tenso. Indica também autocontrole. Eu estou pronto, posso te dar um soco, mas eu não quero, eu estou me controlando. É um gesto de tensão e de pessoas extremamente autoritárias. Pessoas que andam o dia inteiro com as mãos fechadas são tensas, preocupadas, não conseguem relaxar. Então, solte de vez em quando as mãos e não fale com os interlocutores com a mão fechada, principalmente numa venda, numa negociação, porque inconsciente ele pode perceber e percebe esse nível de tensão que você está demonstrando. E outra característica de pessoas autoritárias é falar apontando o dedo. Apontar o dedo, na minha infância, era um gesto que a criança que apontava o dedo para o adulto era um gesto de má educação. Então, e é um gesto agressivo, é um gesto autoritário. Tente pedir alguma coisa para alguém, me faça isso, eu quero que você faça isso. É um gesto de desconexão. Nós estamos estudando linguagem corporal de uma maneira ampla e eu já falei em outros posts de gesto de desconexão. Não aponte numa negociação, numa venda, o dedo para o nariz da outra pessoa, que você vai estar se desconectando. Você está perdendo a venda, perdendo a negociação, criando conflitos desnecessários. E se tiver que apontar para alguém para chamar, não aponte de forma acusatória. Aponte, você
Vejam só que eu estou apontando, mas o dedo está curvo. Você chame a pessoa, olhe de frente. Então, e o Putin costuma falar com os subordinados, nas pesquisas vocês podem ver, falando, apontando o dedo. Esses três da mão indicam pessoas extremamente autoritárias. Evite sempre que puder. A mentira é um grande tema da linguagem corporal. Todo mundo se interessa por mentira. Eu falo nas minhas palestras, se você aprender o aperto de mão, você vai ganhar 1000 vezes muito mais do que aprender a ver mentira. Que, aliás, você não vai conseguir ver mentira porque é muito difícil ver mentira de imediato nos outros. Aperto de mão do Putin. Normalmente ele coloca a mão para cima. Quem coloca a mão para cima domina a situação. Vejam aí quando ele cumprimenta as pessoas, ele coloca a mão, quem domina sou eu. E olha só, o treinamento dele é intenso, ele sabe disso. Ele vai cumprimentar o Macron, presidente da França, e o presidente da França vem com a mão assim. É um gesto de submissão. Eu sou submisso a você. Nem ele acredita. Em termos de liderança, quando você for cumprimentar e quer liderar, quer mostrar que é líder, coloque a mão num ângulo de 45 graus. Não é uma dominação ostensiva como essa. Outro que faz uma dominação ostensiva, como vocês vão ver nos próximos posts sobre liderança, é o Trump. Visto isso, espero que você esteja entendendo e compreendendo a dinâmica do Putin como líder, né? E essa última cena é o Putin e o Bolsonaro. Estudos mostram que os líderes pequenos, que têm estatura menores, tendem a ser mais autoritários. Isso é um caso estudado em todo o mundo. Em West Point, Academia Militar dos Estados Unidos, tem estudos que os generais são os cadetes que são mais altos. Então, os mais altos tendem a dominar. Estudos também mostram que pessoas mais altas ganham 5 a 10% a mais que pessoas da mesma altura e do mesmo cargo nos Estados Unidos. Então a altura é um sinal de dominação, de liderança. Não por outra que todos os candidatos ao presidente americano usam sapatos de plataforma alta e também usam palmilha mais alta. O Trump, ele usa praticamente um salto alto que fica ridículo, mas eles usam para aumentar o tamanho. Uma pesquisa mostra que no século XX, somente um presidente americano teve abaixo de 1,80 m, que era o Jimmy Carter, que usava salto 10 aqui, palmilha dentro, para parecer mais alto. Nos debates eles fazem questão de mostrar isso. O debate entre a Hillary Clinton e o Trump, ele fica atrás dela numa cena dantesca, numa cena de circo, né? Mas para se mostrar mais alto. Eu sou mais alto que você. Aquilo ali, quem vê, inconsciente incorpora e aceita o líder mais alto. Evidentemente que, voltando aos baixinhos, existem estudos que pessoas baixas, quando assumem o poder, tendem a ser mais autoritárias. É o caso do Putin. Olhem a foto dele com o Bolsonaro. Percebam que ele se posiciona num degrau acima para não ficar abaixo do Bolsonaro. E cumprimenta com a mão, palma da mão voltada para o público, quem domina sou eu. São técnicas que eles sabem, usam de manhã, de tarde e de noite. Tem uma foto, um post antigo que eu fiz do Lula, que também é meio baixinho, com o Ronaldo Fenômeno. Eles vão tirar uma foto, o Lula sobe em cima do degrau da escada para parecer maior. É natural que o líder queira se mostrar maior que o outro.